Neste vídeo vou explicar como funciona um software de gestão de referências bibliográficas, neste caso o Zotero. Existem outros, como por exemplo o EndNote, que é um dos mais conhecidos. Neste caso eu vou apresentar-vos o Zotero. O Zotero é uma ferramenta gratuita, é um software que funciona em articulação e como extensão do Firefox, do browser de internet Firefox, e que permite as funcionalidades que eu vou mostrar de seguida. Antes de mais, começando pela instalação. Para instalarem o software, o Zotero, acedam no Firefox ao link www.zotero.org e vão ter esta página e vêm desde logo aqui este botão onde diz Download Now. E também a referência aqui em cima, a Login e a Register. O Zotero é um software de gestão de referências bibliográficas que, no fundo, vos permite criar a vossa biblioteca de referências bibliográficas. E esta biblioteca funciona baseada na cloud, ou seja, vocês vão guardando, utilizando diferentes computadores e a vossa biblioteca de referências bibliográficas vai ficando guardada na nuvem, na vossa conta do Zotero, de forma que vocês, ao longo do tempo, podem ir consultando as vossas referências bibliográficas em diversos computadores, em computadores diferentes, e assim, dessa forma, ela está sempre disponível. Um dos primeiros passos, então, é criarem a vossa conta, por isso basta clicar em Register, preencher estes campos. Como eu disse, o Zotero é gratuito. E depois disso configurar então a vossa password e a partir daí conseguem então entrar no Zotero. Depois criada a vossa conta, vai ser então necessário fazer a instalação e efetuar o download. Clicando aqui neste botão download, vocês veem que ele vos dá várias possibilidades. A primeira instalação que vocês necessitam de fazer é a de instalar o Zotero para Firefox. É um processo bastante simples, em que no fundo é criada uma extensão do Firefox. No final da instalação, ele vai pedir para fechar e reabrir o Firefox, e quando reabrirem o Firefox vão verificar que aparece aqui uma nova extensão, este Z, no Firefox. Depois desta breve instalação, no fundo vocês já estão preparados, já configuraram a vossa conta e já estão preparados para utilizar minimamente o Zotero. No fundo, se clicarem depois neste botão, o Firefox abre-vos este painel no fundo. E este painel é já a vossa biblioteca de referências bibliográficas. A primeira vez que o fizerem, esta biblioteca, este painel vai estar vazio e vai ser necessário vocês irem aqui a esta roda dentada, clicarem em Preferências e colocar aqui as vossas credenciais de acesso ao Zotero. No fundo, aquelas credenciais, aquela password que configuraram no processo de registro. Depois, ele acaba por entrar aqui em atualização, no fundo, e agora vou efetuar cancelar, mas ele vai sincronizando sucessivamente as vossas referências bibliográficas entre este painel, ou seja, aquilo que vocês guardam no vosso Firefox, e
a conta que tem, digamos, no Zotero, ou seja, guardada na cloud, guardada no servidor do Zotero. Vocês podem aceder à vossa bibliografia e às vossas referências em diferentes formatos. Por exemplo, este é um deles. No fundo, isto é a minha bibliografia que eu tenho guardada na minha conta, na minha biblioteca do Zotero. Isto é em modo web, ou seja, quando eu entro na minha conta, ele oferece aqui a possibilidade de eu consultar My Library e então aqui tenho a minha bibliografia. Se eu clicar no botão, na extensão do Firefox, ele abre este painel e também tenho aqui a minha bibliografia. Se repararem, as pastas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. No fundo, até por este painel de pastas, vocês já conseguem perceber-se que, no fundo, o programa permite nós arrumarmos as referências bibliográficas da mesma forma que normalmente estamos habituados a fazê-lo no File Explorer, da forma como arrumamos os nossos ficheiros no computador por pastas, por temas, também assim podemos arrumar as nossas referências bibliográficas em pastas. Eu agora vou aqui ativar a minha conta porque tinha apagado aqui os meus dados. Para poder avançar. Exatamente. Neste momento já está tudo direitinho. Então agora vou-vos mostrar como é que vocês podem guardar as vossas referências bibliográficas no Zotero. Imaginem que estão a navegar na PubMed e que encontram um artigo que pretendem guardar. Neste caso, por exemplo, este artigo. Na PubMed, para guardar então esta referência bibliográfica, basta abrir o painel do Zotero. E reparem que, por exemplo, tem aqui uma varinha mágica. Se clicarem nesta varinha mágica, ele diz-nos para introduzir nesta caixa o ISBN, um ou mais, o DOI ou o PMID. Na PubMed, todos os artigos estão identificados com um número de registro, que é o PMID. Basta ir então à página da PubMed, fazer Ctrl+C, Copy, clicar aqui na varinha mágica, Ctrl+V, Paste, Enter, e automaticamente vão verificar que ele guardou aqui o artigo que eu estava a consultar na PubMed. Guardou aqui e guardou aqui de lado, podem ver e observar toda a descrição, os autores e eventualmente, se quiserem até corrigir algum aspecto, podem. Ele guarda automaticamente o volume, o número, as páginas, a data da publicação, toda a informação relevante desta referência bibliográfica está automaticamente guardada na minha biblioteca de referências bibliográficas, ou seja, na minha conta do Zotero. Se eu agora fosse, por exemplo, à My Library, no servidor, na tal página que há um bocadinho estivemos a consultar, este mesmo artigo já se encontra lá guardado a partir do momento que eu fiz esta atualização. Se eu, em vez de estar a consultar, digamos, à procura de um artigo na PubMed, estiver a ler, por exemplo, na revista, no site da revista, por exemplo, no BMJ Open, e quiser guardar este artigo, então aí, normalmente nas revistas, nas publicações médicas, os artigos têm também um identificador e esse identificador é o DOI. Então basta-me selecionar o DOI, abrir também o painel do Zotero, clicar aqui colando o respectivo DOI, Enter, e já está aqui guardado o artigo que eu estava a consultar no BMJ Open. Como podem ver, também toda a informação guardada de forma automática. Se
em vez de falarmos, digamos, de um artigo, mas estivermos, por exemplo, a ler um livro que queremos guardar, basta guardar os livros que têm um identificador que é o ISBN, basta colocar aqui o ISBN e também o Zotero guarda-nos a referência com todos os campos devidamente preenchidos do ISBN. E depois também nos permite adicionar referências bibliográficas de forma manual, ou seja, basta clicar aqui neste mais, escolher o formato daquilo que estamos e que queremos guardar, por exemplo, um artigo em jornal, e conforme, digamos, esse respectivo formato, ele abre-nos aqui os campos em branco e nós podemos adicionar todos os campos e assim guardar também a referência bibliográfica. Por exemplo, isto é útil quando nós estamos a ler artigos, às vezes de revistas médicas portuguesas não indexadas, em que frequentemente elas não têm identificadores automáticos e então é útil para guardarmos essas referências que nos podem ser pertinentes e que poderemos vir a querer citar em algum trabalho, em algum artigo que estejamos a escrever. Então é uma forma muito útil adicionar manualmente essa referência à nossa biblioteca. Se podemos ter uma referência que não queiramos guardar, por exemplo, esta aqui agora está em branco, eu vou querer eliminá-la, é fácil, basta mover para lixo. E depois permite outras funcionalidades que vocês podem ler, assim como, por exemplo, arrastar para as pastas e fazer toda essa gestão e todo esse arrumo e processo de arquivamento. Voltando à página do download, o Zotero também permite instalar programas, por exemplo, ligados ao Safari, ao Chrome, ou seja, extensões, só que depois, ao funcionar com o Safari e com o Chrome, ele não tem esta funcionalidade de painel como tem no Firefox. Nem tem a funcionalidade de ligar, digamos, ao Word, como vocês agora vão ver aqui. Se repararem, tem aqui Add a Plugin for Word or LibreOffice. Clicando aqui, no fundo, abrem uma página em que tem aqui Microsoft Word, Windows ou Mac. E há aqui a referência a instalar um plugin para Windows ou para Mac. Conforme o caso, para quem tiver Mac, vai clicar aqui. Para quem tiver Word em Windows, vai clicar aqui. Então vai proceder a uma instalação de um plugin. Tem que ser feito a partir daqui. Aconselho-vos a ter o Word encerrado quando fazem esta instalação. Seguem os passos. No final ele vai pedir para encerrar o Firefox e abrir novamente. Abrem o Firefox e depois vão abrir também o Word. Quando abrirem o Word, vão notar que na parte de suplementos vão aparecer uma série de botões novos no vosso Word, que são estes aqui, que dizem, por exemplo, Zotero, gestão bibliográfica de Zotero, inserir uma citação, editar uma citação, inserir bibliografia. Muito bem, então para que é que serve isto e para que servem estas funcionalidades? Vocês vão estar, por exemplo, a escrever um artigo e vão querer adicionar uma referência bibliográfica. A primeira vez que o fizerem num novo documento, por exemplo aqui, vão inserir citação, o Zotero abre-vos uma janela em que pede para vocês escolherem o formato, o estilo de bibliografia de citações que querem usar. Normalmente usamos as normas de Vancouver. Se estivermos a escrever um artigo em inglês, escolhemos aqui inglês. Se estivermos a escrever um artigo em português, escolhemos português. Neste caso, por exemplo, eu vou procurar o inglês. Está aqui, English. E depois ainda tem aqui outras possibilidades de formatação. Eu agora não vou alterar essas possibilidades, então já escolhi. E seguidamente ele abre-vos esta janela.
Esta janela, no fundo, é uma janela de pesquisa das vossas referências na vossa biblioteca de bibliografia do Zotero. Por exemplo, eu vou procurar aqui um artigo e vou querer citar este artigo. Vou procurar um outro. Neste caso, nesta citação, eu queria citar 2 artigos. Ok, são estes os 2 artigos que eu quero citar. Vou clicar em Enter e cá está. Ele apontou aqui estas referências bibliográficas. Depois vou continuar a escrever o texto que estou a escrever e quero usar uma nova citação. Então, aí, por exemplo, vou usar uma outra citação. Enter. E vou continuar a escrever o meu texto. E mais uma citação. E agora faço um parágrafo e tenho mais uma frase e mais uma citação. Muito bem. Depois, como é normal, imaginemos que já estávamos a chegar à parte final do nosso artigo, queremos inserir a bibliografia. Então aí vamos a este botão que diz inserir bibliografia e, como podem ver, até podemos pôr aqui o subtítulo de referências bibliográficas. E então, como viram, automaticamente o Zotero insere-me aqui direitinho toda a bibliografia que eu citei no texto em cima. As 5 citações que eu citei estão aqui. Vamos supor agora que, relendo o texto, queremos ainda acrescentar mais uma frase e, no fundo, acrescentar mais uma referência bibliográfica. Pois bem, basta escrever a frase que queremos. Eu vou fazer parágrafo e aqui acrescentar a tal referência bibliográfica que queiramos acrescentar. Por exemplo, esta. Enter. E cá está. Automaticamente o Zotero atualiza-nos o número de todas as referências bibliográficas e também a lista da nossa bibliografia. E realmente este programa permite-nos rentabilizar da melhor forma o nosso tempo, no fundo permite-nos ganhar muito tempo através de uma gestão automática das referências bibliográficas, quer quando pesquisamos bibliografia na internet, quer quando depois gerimos a bibliografia na redação de um artigo científico e em comparação com o método, digamos, manual, é realmente, eu diria, quase incomparável. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e que vos tenha ajudado a compreender as vantagens de usar esta ferramenta e era isto que eu tinha para apresentar. É só.